Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui no portal. E hoje eu quero fazer um vídeo, talvez um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Eu vou fazer com vocês aqui um checklist do passo a passo da substituição de compressor, principalmente quem está no começo, certo? Iniciando na carreira, às vezes tem dificuldade. Eu resolvi fazer esse checklist por dois motivos. Tem o passo a passo certo para você não cometer erros na instalação de um compressor novo. E além disso, tem um problema, de vez em quando eu falo acerca dele aqui, um dos piores inimigos do técnico de refrigeração, que é a tal da contaminação por umidade. Então, a primeira ideia para mim trazer esse vídeo falando sobre o checklist da troca de compressor foi justamente isso. O checklist vai te ajudar a se preparar para, no momento de fazer a troca do compressor, substituição, você ser o mais rápido possível para deixar o menor tempo possível o seu sistema aberto. Deu para entender? Você vai entender. Então, não é um vídeo para os apressadinhos. Portanto, se você for muito apressadinho, agora é a hora de você vazar, tá bom? Quem realmente quer aprender, vai ficar tranquilo, na paz, certo? Inclusive, eu vou disponibilizar esse checklist, tá? Mas tem que ficar até o fim para saber como é que você vai conseguir baixar esse checklist, tá bom? Eu só vou falar lá no fim. Vai ser gratuito, ok? Mas tem que ficar até o fim para baixar esse checklist, porque não adianta você baixar se você não ouvir o que eu tenho a dizer. Beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos direto. Primeiro, o que é um checklist? Vamos lá. Checklist é uma palavra bonita em inglês que nada quer dizer que é uma lista de checagem. Uma vez, só para ilustrar para vocês, eu fui prestar um serviço em uma plataforma da Petrobras, consertar uma geladeira lá na plataforma, e eu fui de helicóptero, tá bom? Eu já contei essa história aqui, depois dá uma fuçada aí no canal que você vai encontrar o dia que eu fui arrumar uma geladeira numa plataforma da Petrobras. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: antes do helicóptero subir, então, primeira vez que andei de helicóptero, estava nervoso, fiquei sentado logo atrás dos pilotos, na janela, porque eu queria aproveitar ao máximo. Estava com medo, mas queria aproveitar bastante o passeio. Certo? Antes de levantar voo, eles ligam lá o helicóptero, ele começa tipo a aquecer, alguma coisa assim, eu imagino. E aí eram dois pilotos, tá? Piloto e copiloto. Era um helicóptero grande que levava os funcionários da Petrobras lá para a plataforma. E aí eles tinham uma prancheta com uma lista e um ia cantando para o outro. Ia falando sensor tal, rotor, motor, e o outro confere, ticando, checando. Entendeu? Isso é checklist. E eu imagino que eles devem fazer essa viagem várias vezes por dia. E eu imagino que eles já estão há muito tempo fazendo esse tipo de viagem, mas antes de decolar, não importa quantas vezes eles já tenham feito, talvez centenas, talvez até milhares de vezes, mas cada vez que eles vão subir o helicóptero, eles fazem os checklist. Porque se alguma coisa estiver errado, é melhor que eles descubram enquanto o helicóptero ainda está no chão, tá bom? Isso daí é um protocolo de segurança e eu queria trazer essa cultura de fazer um checklist antes de trocar o compressor. Você vai ver que vai ajudar bastante. Vamos então agora, já expliquei tudo para vocês, e agora vamos para o checklist. Eu passei um tempão fazendo e na realidade essa é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Da primeira vez eu acho que ficou comprido demais, resolvi fazer a segunda. Vamos ver se agora vai. Beleza? Aqui é a tela do meu computador, eu estou com o checklist aberto. Essa já é a segunda versão, porque a primeira versão teve uma coisa que não me agradou, eu fiz tudo de novo. Então, cara, deu trabalho para fazer, estou há 2 dias preparando isso daqui. Capricha naquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. No final aqui eu vou disponibilizar para vocês esse checklist, beleza? Para você baixar, imprimir
ou você deixa no seu celular, ou você imprime e plastifica ele e deixa na sua mala de ferramentas. Quando você for fazer uma troca de compressor, usa, você vai ver como o seu serviço vai melhorar, vai diminuir o tempo necessário, beleza? Então você vai gastar tempo agora para ganhar ele depois quando estiver trocando um compressor, beleza? Primeira coisa, ferramentas. Eu já falei para vocês que um dos fatores que eu decidi fazer esse vídeo foi justamente adiantar o processo. Por que adiantar o processo? Por causa da contaminação por umidade. Quanto menos tempo o sistema ficar aberto, menos risco de umidade você vai ter com o seu sistema. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, primeiro fator aqui, ferramentas. Então você vai separar todas as ferramentas que você precisa, beleza? Eu separei as ferramentas aqui em categorias. Tem aqui as ferramentas de remoção e instalação, tá bom? Remoção do compressor velho e instalação. Vamos ver. Chave de fenda, alicate, chave Phillips, chave de boca. Eu comecei por essas, por quê? Porque na remoção do compressor você vai ter algumas coisas e pode variar de um modelo para outra de geladeira, certo? Por exemplo, a fixação do compressor, dos pezinhos do compressor na geladeira, varia de geladeira para geladeira, correto? Umas têm um parafuso, outras têm uma chapinha da própria base que você gira e prende ela, outras têm um arame, certo? Algumas... Bom, você entendeu, certo? Então você vai ter que usar a ferramenta adequada para o seu modelo de geladeira. Então, eu chutei algumas ferramentas aqui, mas você vai ter que ver as necessárias. Isso você vai ter que ver antes de começar. Você vai preparar todas as ferramentas. Imagina que não é um compressor que você vai arrumar. Imagina que você é um cirurgião. Isso, um cirurgião. E você tem que ter a sua mesa de instrumentos tudo na mão. Não pode deixar para pedir, cadê o bisturi? Vou buscar o bisturi que faltou. Não, não pode faltar, tá bom? Então, é a mesma coisa. Deu para entender? Pegar o conceito? Tá, tô falando um pouco rápido que eu quero que esse vídeo fique menor. Embora que ele deve ficar comprido, tá bom? Mas vai ficar o menor possível. Então, essas primeiras ferramentas são ferramentas comuns que você deve ter à mão. Por exemplo, para remover também a tampinha dos relés, você precisa de uma chave de fenda, porque algumas tampinhas elas são encaixadas, tem algumas que são parafusadas, então tem essas ferramentas na mão, pronto, não se fala mais nisso. Cortador de tubo, beleza? Cortadorzinho, aquele que eu sempre indico para vocês, aquele menorzinho todos, é o suficiente. Alicate perfurador ou válvula perfuradora, isso é muito importante, principalmente com os gases inflamáveis, daqui a pouco a gente fala a respeito, certo? Vamos lá. Materiais de solda. Maçarico montado, entendeu? Verifica se o seu refil está cheio, né? Tenha sempre um refil à mão, porque se o seu refil estiver acabando, você não vai jogar fora, né? Você não vai descartar ele ainda tem gás. Mas se for o caso, se você tiver com suspeita que o seu refil está acabando, tenha um outro refil ali à mão. Vareta Foscoper, ok? Vareta Foscoper com 5% de prata. Para quê? Vareta Foscoper com 5% de prata, ela é ideal, principalmente para soldas união de cobre com aço, certo? Aquela união ali do tubo de descarga com o condensador, quando ele é de aço, né? A maioria das geladeiras domésticas são assim, e também ali na região do filtro, entendeu? Você vai soldar você dá preferência, dá para fazer com a outra? Dá, mas se você puder usar essa vareta 5% de prata para essas soldas, aí eu posso usar essa mesma vareta nas outras posições? Você pode, a questão é que ela é mais cara, certo? É bem mais cara do que a Foscoper sem prata. Então, eu, se fosse você, usaria só para essas soldas que eu estou falando, certo? Fluxo para solda, para uso em soldas de cobre com aço, e opcional para cobre com cobre. O fluxo de solda, um pedaço de lixa, ok?
Quem já viu os vídeos meus, de vez em quando eu não uso lixa, eu uso aquela escova rotativa com uma furadeira portátil, tá? Mas uma lixa é suficiente se você tiver a tal escova rotativa, pode ser também. E pequenos pedaços de tubo para uso de uniões se necessário, tá bom? Tubinhos, corta os tubinhos, tá bom? Para usar como união se necessário. Então já tem aí os tubinhos cortados, principalmente se você identificar que vão ser necessários, porque às vezes você precisa usar tubinhos quando o compressor às vezes não é compatível às medidas dos tubos, beleza? Vamos lá. 3. Acessórios e componentes. O compressor novo. Sempre procura colocar o compressor compatível, de preferência o mesmo que está no seu equipamento. As vantagens de um compressor compatível por exemplo, não precisar usar os tais tubinhos para fazer as uniões, porque todos os tubos vão encaixar perfeitamente. Outra vantagem, que a gente vai falar daqui a pouco, é do coletor de água, certo? Se o coletor estiver bom, dá para você usar o mesmo coletor, se ele for do mesmo modelo e encaixar perfeitamente em cima. Senão, você vai ter que colocar um coletor novo. Isso no caso em que o compressor usa o coletor, certo? Outra coisa sobre o compressor sempre da mesma potência, certo? Se não for possível você usar exatamente o mesmo modelo igualzinho, mas pelo menos que ele tenha a mesma potência e use o mesmo tipo de gás. Isso eu não negocio, tá bom? Aí eu estou tentando ensinar o certo, aí é você que sabe. Sempre o mesmo tipo de gás, se é R600, é R600, se é 134, 134, não inventa moda que você só vai arrumar para sua cabeça. Beleza? Que mais sobre compressor? Sim, sempre novo, evita compressor usado e evita compressor recondicionado, tá bom? Vamos lá? Filtro secador, já prepara um filtro secador, compatível com a sua geladeira. A maioria dos filtros que você encontra nas lojas, eles são universais, podem ser usados com qualquer tipo de gás, certo? Mas não adianta você colocar um filtro muito pequeno em uma geladeira grande, certo? O contrário você pode, não tem problema você usar um filtro grande em uma geladeira pequena. O que não pode é o contrário, tá certo? Então eu sempre costumo comprar os filtros, né, de cobre. Sempre costumo comprar aquele Faustão, aquele grandão, e coloco em todas. Não tem problema nenhum, certo? E quando for geladeira comercial, que usa aqueles filtros maiores de ferro, sempre coloca ou igual ou maior, certo? Fazendo isso você não vai ter problema, ou vai diminuir muito seus problemas com umidade, certo? Válvula Schrader. Aqui eu coloquei válvula Schrader e núcleo da válvula Schrader, mas na realidade a válvula já vem com o núcleo, já vem com a tampinha, certo? Já deixa ela preparada, já remove logo o núcleo dela, tá bom? A gente está falando de preparação, já remove o núcleo dela porque ela não pode estar com o núcleo quando você for soldar. Beleza? Eu acho que eu vou falar isso na frente em algum momento, certo? E coletor de água, já verifica se o coletor de água não está danificado. Essa semana mesmo eu peguei uma geladeira, quando eu removi o coletor de água, ele estava se desfazendo. Então já dá uma olhada nisso, já deixa um preparado caso seja necessário. Certo? Equipamentos de medição de gás. Vamos lá? Manifold, a gente vai nesse checklist, eu vou ensinar você principalmente fazer o vácuo, vou dar todas as dicas, onde vai cada mangueira na hora de fazer o vácuo. Então, o nosso exemplo vai ser com manifold de 3 mangueiras, tá bom? Aquele manifold com 2 manômetro de baixa e manômetro de alta, tá bom? E 3 mangueiras, beleza? Que vai ficar mais fácil o entendimento dessa forma. Deixa eu acertar aqui as coisas. Opa, o ar-condicionado está meio quente hoje aqui. Balança digital, não precisa ser aquelas balanças caríssimas, tá bom?
balança de cozinha, tá? Porque eu vou ensinar a fazer a carga de gás utilizando aquelas garrafinhas pequena com rosquinha na ponta. Balança de cozinha, tá bom? 20, 30 reais. Todo mês eu coloco uma lista de ferramentas e ela sempre tá, não passa disso, 23, 24 reais, certo? Bomba de vácuo, isso daqui também eu não negocio, tem que ter bomba de vácuo. Ah, mas eu vou fazer vácuo pelo rabicho. Então para agora, tá? Não precisa nem continuar, porque não adianta nada você fazer tudo certo e fazer bomba de vácuo pelo rabicho, tá bom? Bomba de vácuo não, fazer vácuo pelo rabicho. Tem que ter uma bomba de vácuo, de preferência de duplo estágio. Válvula dosadora, tá dando para enxergar bem aí? Eu acho que o tamanho tá legal, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui o... Às vezes você está com o celular com a telinha pequena. Vamos lá. Válvula dosadora. Você sabe o que é válvula dosadora, né? Válvula dosadora é aquele equipamento que você rosqueia a garrafinha. Ele é redondo, né? De ferro pesado, justamente para você colocar em cima da balança e fazer a carga líquida, tá bom? A carga que eu vou ensinar é na forma líquida, certo? E precisa da válvula dosadora para a gente fazer a carga por peso, ok? Sem a válvula dosadora é muito difícil você acertar o peso. Mesmo tendo balança, mesmo tendo tudo, é muito difícil. Vai por mim, eu já tentei. Ok? Uma mangueira longa. Essa mangueira longa é para aproximadamente 5 metros para ventilar os gases para fora do ambiente, tá bom? Ele deveria estar lá nas ferramentas de número 2, aqueles de remoção, né? Preparação das tubulações. Mas eu coloquei aqui, tá errado, mas tudo bem, vamos lá. Essa mangueira longa, eu tenho um vídeo ensinando você a fazer. A mangueira longa, eu peguei uma mangueira normal de manifold que estava estragada. A borracha dela estava desgastada, estava vazando. Então eu tirei só aquela ponta, que era o que me interessava, certo? Tirei ela e comprei uma mangueira de 1/4, uma mangueira transparente de 1/4. Foi bem baratinho, eu comprei 5 metros e simplesmente encaixei. Você não precisa de braçadeira, não precisa de nada, porque não vai ter pressão ali. Pressão vai ser mínima, porque a ponta fica aberta. Essa mangueira é só para jogar o gás para fora do ambiente, beleza? 5 metros costuma ser o suficiente para fazer isso. Você joga por uma janela, certo? Para fora do ambiente. Os gases inflamáveis, você pode jogar no ambiente sem problema algum, eles não são ecologicamente incorretos, né? Não prejudica o meio ambiente, beleza? Mas eles têm o risco por serem inflamáveis, então vamos fazer direito, ok? Uma esponja com espuma, beleza? Tenta não ficar pedindo a esponja para o seu cliente, entendeu? Certo? É meio constrangedor isso. Você pedir a esponja para o cliente, ele vai pegar a esponja da pia que ele usa para lavar a louça de casa. Tenha uma esponjinha. Arruma um potinho com tampa, coloca lá um pouquinho de água com detergente, deixa a esponja lá dentro, ok? Faz isso que é bem melhor. Beleza, então, o que você vai fazer? Você vai pegar todas essas ferramentas e deixar elas até numa sequência que você sabe que vão ser usadas, tá bom? Vai deixar tudo na sequência. Maçarico montado, bomba de vácuo, cortador, tudo. As varetas de solda que você vai usar, o fluxo que você vai usar, tudo na mão. Por quê? Tudo para você fazer o serviço no menor tempo possível, certo? E deixar exposta essa tubulação o menor tempo possível. Beleza? Vamos lá para a substituição. Passo a passo da substituição. Então, primeira coisa, verificação do compressor, certo? Verifica o compressor, dá aquela última olhada. Já aconteceu comigo uma vez, fui trocar um compressor. Quando cheguei lá, na hora de fazer tudo pronto, o compressor que estava na geladeira era uma voltagem e o que eu tinha levado era outra. Houve uma falha de comunicação e deu errado. Tá bom? Então, verifica antes se está tudo ok. Voltagem, o tipo de gás, a potência do compressor, vê se está tudo certo. Já vê também, de preferência, né, que o seu compressor seja compatível também à tubulação. Se não for compatível, você já prepara os tubinhos que vão ser usados ali para
para fazer as uniões, beleza? Porque é muito importante isso, para não tem que ficar tudo muito justo, a tubulação, para não entrar solda na tubulação e entupir o sistema, beleza? Então, certifica que o compressor é compatível com o gás e a potência do sistema. Sempre que possível, utilize o mesmo modelo para evitar adaptações. Beleza? É tudo que a gente já falou. 2. Reunir ferramentas e peças para o momento crítico. O que é o momento crítico? O momento crítico é aquele momento que o sistema vai ficar aberto. Então você já deixa tudo na mão, certo? Principalmente essas ferramentas que vão ser utilizadas no momento mais crítico, beleza? Vamos lá. Separe todas as ferramentas e materiais listados acima antes de abrir o sistema, para minimizar o tempo em que ele ficará exposto. Legal, já falei sobre isso. Primeiro, então vamos começar. Agora é mão na massa. Remoção segura do fluido refrigerante. Então, hoje em dia, tem muito equipamento carregado com gases naturais. São excelentes, porque não fazem mal ao meio ambiente, são muito eficientes, porém, eles são inflamáveis. Então, para minimizar qualquer risco, você vai fazer isso que eu vou falar aqui. Use o alicate perfurador ou válvula perfuradora e a mangueira longa para ventilar o fluido refrigerante para fora do ambiente. Ok? Primeiro passo, eu gosto mais do alicate, porque eu gosto de perfurar o filtro, entendeu? Para evitar, porque quando você perfura o filtro, é certeza que todo o gás está saindo. Quando você perfura a válvula de serviço, vai sair, mas se tiver, por exemplo, entupimento no filtro ou no capilar, pode ser que fique gás represado. Então, eu prefiro, no caso, o alicate perfurador. Mas se tiver uma válvula perfuradora, usa ela, ok? Na válvula de serviço, perfura, joga a mangueira para fora, certo? Para não ter risco do gás inflamável, certo? E deixa a mangueira colocada, mangueira com o bico do lado de fora. Aí você vai preparar o resto, certo? Com toda a segurança agora. Próximo passo agora. Desconecte as partes elétricas e solte a fixação do compressor. Parte elétrica é a caixinha do relé, fusível térmico, os pezinhos, né? Que é a fixação do compressor antigo, já libera para que ele fique solto, certo? Para não dar trabalho na hora de soltar. Às vezes você deixa para fazer isso depois que a tubulação já está aberta, está errado. Tem que fazer isso antes. Solde a válvula Schreider. Preparação do compressor novo. Solde a válvula Schreider no tubo de serviço. Remova o núcleo antes. Se você tentar soldar com o núcleo, eu gosto de soldar a válvula Schreider antes de colocar. Primeira coisa, para que vá esfriando, entendeu? Então eu soltei o núcleo, tirei ele fora, deixo ele ali do lado, certo? E todo o processo de soldagem que eu vou fazer sem o núcleo. Sabe para quê? Para não criar pressão dentro do sistema. Quando você está aquecendo a tubulação, ao aquecer a tubulação, começa a criar uma pressão dentro do sistema. E se a válvula estiver colocada na válvula Schreider, o núcleo estiver colocado na válvula, você provavelmente vai ter um problema de vazamento no seu sistema. Uma das soldas vai vazar. Por quê? Porque tem pressão positiva lá dentro e você não vai conseguir fazer essa solda sem deixar um vazamento. Então, não coloca a válvula de volta, não coloca o núcleo de volta na válvula, só quando você tiver terminado todas as soldas, beleza? Então a primeira solda é justamente a Schreider para ela ir esfriando, ok? Instala as borrachinhas nos pés do compressor. E outra coisa, presta atenção, ao remover as borrachas de vedação, verifique o esvaziamento de pressão do compressor. É aquele chiadinho, sabe quando você tira a borracha do compressor novo, que dá aquele chiado? Você já parou para pensar por que tem aquele chiado? Aquele chiado vem justamente porque a fábrica manda o compressor pressurizado, certo? Para quê? Para na hora que você vai instalar, se não tiver aquela pressão, é porque o compressor está com algum problema, algum vazamento,
Entendeu? Então tem que dar o chiado. Se não tiver o chiado, nem continua. Já devolve o compressor, já troca em garantia e já pega outro, certo? Lembrando que você, a essa altura, ainda não abriu o sistema ainda está todo fechado. Você já soltou o gás, né, através da mangueira, mas o sistema ainda está, ainda não contaminou, certo? Vamos lá para o próximo. Preparação da tubulação. Então lembra, a gente ainda não cortou a tubulação. Lixe as extremidades do tubo para remover oxidações. Oxidações e tinta, correto? Lixa, bem lixadinho, certo? Principalmente a parte de aço também é bem importante você lixar, deixar ela brilhando, ok? E você já verifica, nesse momento, se você vai precisar de alguma união. E já deixa cada união que você vai usar ali próxima para você colocar. Porque algumas vezes existe uma incompatibilidade entre a tubulação do sistema e os passadores do compressor. Então você talvez precise usar uniões, ok? E você vai deixar já tudo no jeito para não perder tempo, ok? Agora sim, feito tudo isso, você já fez uma excelente preparação, já está tudo ok para você ser o mais rápido possível e deixar o sistema aberto o menor tempo possível. Então vamos lá, utilize um cortador de tubos para remover o compressor, evitando o uso de maçarico. Pois é, antigamente os tubos de compressor era ensinado que eles deveriam ser removidos com maçarico. Hoje em dia, por causa dos inflamáveis, a gente não faz isso. Ah, mas eu já soltei o gás através da mangueira, do perfurador. Pois é, mas sempre tem o risco de ficar um pouco de gás no sistema e a gente não quer correr risco, correto? Então a gente vai usar cortador. Beleza? Presta atenção e não faz bobagem. Instalação e soldagem do filtro secador. Pronto, eu vou parar aqui um pouquinho porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque a essa altura já tem alguém perguntando o seguinte. Agora há pouco, um aluno meu perguntou sobre limpeza no sistema. Perguntou o seguinte, não precisa fazer limpeza no sistema todas as vezes que vai trocar o compressor? E a resposta é não. A resposta é não. A gente só faz limpeza com solvente, 141B ou algum substituto, se houver queima do compressor, certo? Porque a queima do compressor, ela libera resíduos que pode causar entupimento. Então é legal fazer uma limpeza. E quando tem contaminação, na maioria das vezes é contaminação por umidade, tá bom? Um furo no evaporador, um vazamento que entrou água para dentro do sistema, aí a gente faz limpeza. Do contrário, não precisa, tá bom? Não acredita em mim? Legal, legal que você não acredite, que eu separei aqui um vídeo. Já vou mostrar para você um vídeo da Embraco, rapidinho que eu vou mostrar, mas antes deixa eu falar aqui dos parceiros do canal, beleza? São eles que nos ajudam a fazer com que tudo aconteça. Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia. Procure os produtos da Brasweld, uma loja de refrigeração pertinho de você. E também o Facilita Técnico. Na minha opinião, o melhor aplicativo para o técnico, refrigeração, máquinas de lavar, ar-condicionado. Ele tem o maior acervo técnico da América Latina, mais de 12 mil diagnósticos de falhas, informações sobre compressores, códigos de erro, manuais técnicos, tabelas de sensores, régua de gases e muito, muito mais. Tem para iOS, tem para Android, você baixa no seu celular, usa gratuitamente por 30 dias e depois disso, se você gostar, aí sim você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na sua mão, certo? Então faz o seguinte, não complica, usa o Facilita. E enfim, porém não menos importante, a Elite, uma marca de ferramentas fantástica. Muita tecnologia,
com ótimo custo-benefício. Certamente a Elite tem uma ferramenta para você. A Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai na aba de ferramentas e rola, e aproveita, e conheça. Tenho certeza que vão ter muitas ferramentas que vão chamar a sua atenção. Beleza? Valeu a todos os parceiros aqui do canal. Bom, vamos continuar então. Deixa eu colocar a telinha do meu computador. Vamos ver o vídeo que eu tinha separado aqui. Eu separei um vídeo da Embraco, tá certo? Onde ele fala isso que eu falei, certo? Presta atenção, eu não posso deixar muito, senão vou ter problemas de direitos autorais aqui. Vou deixar um trechinho mínimo possível aqui. Vamos lá. Se de repente não aparecer esse trecho, é porque foi removido por questões de direito autoral do YouTube. Mas aí eu recomendo que você dê uma olhada. Vamos lá, eu acho que vai dar certo sim. Deixa eu soltar esse vídeo, presta atenção. Agora nós vamos limpar o circuito para remover resíduos e injetar o nitrogênio. Mas tem que limpar a tubulação todas as vezes que se troca o compressor? Não, só quando o compressor queimou ou quando ele trabalha com alguma umidade ou com algum contaminante, e aí é necessário utilizar um solvente específico e não só a carga de nitrogênio. Ok, tá bom demais para não tomar direitos autorais com o YouTube. Beleza? Vocês viram? Aquele lá é um institucional da própria Embraco, eles ensinando, não precisa fazer limpeza toda vez que troca um compressor, que abre um sistema, só quando há queima do compressor ou quando há uma contaminação, principalmente por umidade, certo? Que degrada o óleo e aí sim você tem que fazer toda uma limpeza para resolver o problema. Legal? Vamos dar continuidade aqui, é o número 8, então, item número 8, instalação e soldagem do filtro. Antigamente, eu costumava deixar o filtro por último, certo? Filtro é sempre o último. Porém, de um tempo para cá eu tenho mudado a minha postura. Por quê? Porque algumas geladeiras, por exemplo, principalmente as Brastemp e Consul, o filtro fica numa posição muito restrita, muito complicada de você mexer, fazer a solda. Então eu prefiro remover o compressor e antes de colocar o compressor novo, eu já troco o filtro, entendeu? Para ter mais espaço, certo? Porque não é uma solda das mais fáceis, certo? É cobre com aço. Então, se você tiver mais espaço para manejar o maçarico, a vareta de solda, é melhor. Então, primeira coisa que eu faço antes de vir com o maçarico novo é fazer a solda, principalmente na maioria dos modelos Brastemp e Consul. Electrolux já é mais tranquilo, já fica mais para fora. Então, se você quiser fazer a troca do filtro nas Electrolux no final, tudo bem. Mas Brastemp e Consul eu prefiro fazer assim, tá bom? Se você tiver habilidade suficiente para soldar ali na área restrita, certo? Dá para fazer? Dá. Mas não tem para que sofrer tanto, beleza? Sobre o filtro é o seguinte, você tem que usar, certo? O fluxo, tá bom? Você tem que usar o fluxo, você não vai conseguir fazer o fluxo, porque normalmente o condensador é de aço, então usa o fluxo e usa também a vareta de 5% de prata, tá bom? Vai melhorar a qualidade do seu serviço. Beleza? Vamos para o próximo? E mais uma coisa, não esquece de dar aquela beliscada, sabe? Ali no tubo pé próximo ali do capilar, certo? E se necessário, dá uma beliscadinha também na parte ali em cima do filtro, onde ele pega no condensador, porque às vezes as medidas não batem, tá bom? Mas uma beliscada com o alicate você resolve esse problema, beleza? Vamos lá? Instalação do filtro, soldagem, ok? Agora sim, vamos colocar o compressor novo no lugar, certo? Vai ser bem tranquilo, você vai colocar o compressor novo, posicionar as tubulações, se necessário, usando as uniões que a gente já tinha deixado separado. Ok? Vamos lá, e agora
a soldagem do filtro. Você fazendo dessa forma vai ser bem rápido, tá ok? Seguindo esse checklist. Soldagem das tubulações do compressor. Utiliza o fluxo, da mesma forma que você utilizou o fluxo no filtro, você vai utilizar agora também no tubo de descarga, que normalmente é de aço, né? O tubo do condensador é de aço e a descarga do compressor é em cobre. Então você vai utilizar o fluxo e vai fazer essa solda também com aquelas varetas 5% de prata. O restante você pode fazer com foscouper comum e não é necessário você usar o fluxo, a não ser que você queira. Tem gente que gosta de usar o fluxo em todas as soldas. Não tem problema, mal não faz, tá? Tem gente que acha que fica melhor. Certo? Vou pausar só mais uma vez para dar um recado para vocês. Está a fim de aprender refrigeração comigo? Pois é, a gente tem curso de refrigeração, curso de máquina de lavar, controlador digital. Estou deixando todos os links aqui na descrição. Vem na descrição, certo? Abre, dá uma olhada. Os valores são muito acessíveis. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Que mais? Sim, é para quem não sabe nada, porque a gente começa do absoluto zero. Quem não sabe a diferença de uma porca por um parafuso, e aí vai evoluindo, até você se tornar um profissional de primeira. É também para quem já está no ramo e precisa se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar, por exemplo, com geladeira frost-free, teste de sensores, teste de resistência. Se aperfeiçoar com as novas geladeiras de tecnologia inverter. Certo? A gente tem um módulo de inverter também. Tá esperando o quê? Links na descrição. Corre lá, clica lá, vem estudar comigo. Beleza? E agora vamos voltar e vamos terminar esse vídeo, certo? Por falar nisso, você que está até agora, vai fazendo algum tipo de comentário. O que você faria diferente do que eu faço aqui? Tá bom? Vamos lá? Sobre o beliscão. O que é o beliscão? O beliscão é aquele beliscão que a gente faz com alicate no filtro. Era para ter colocado isso lá em cima, eu coloquei aqui embaixo. Vamos lá. Depois de tudo soldado, aí sim, você ainda não colocou o núcleo da válvula, pelo motivo que eu te expliquei, para não causar pressão dentro do sistema e dar vazamento. Agora sim, quando você terminou todas as soldas, eu disse todas as soldas, você coloca o núcleo de volta. Correto? Na válvula Schrader. Pronto, agora você pode relaxar que o sistema já está fechado. Não precisa mais aquela correria. Beleza? Porque não vai mais contaminar o sistema. Você fez isso muito rápido, parabéns. Vai ficar bem legal esse serviço. Ok? Colocou o núcleo. Vamos lá agora para pressurização de teste de vazamento. Então você vai pressurizar com nitrogênio o seu sistema para procurar vazamento. Certo? Você vai usar a espuma, sabe a esponjinha com detergente que a gente falou no começo? Pressuriza. Eu acho que 80, 100 PSI já é o suficiente para você pressurizar com nitrogênio, tá ok? Eu não tenho nitrogênio. Bom, seria bom se você se programasse aí para comprar, tá bom? Todos os meses eu coloco. Esse mês o nitrogênio... Bom, não vou falar de preço, que eu não sei o dia que você está assistindo. Mas se programa, normalmente eu oriento comprar pelo Mercado Livre, lá você consegue comprar em 12 vezes, tá bom? Se programa, ajuda muito, é outro nível, tá bom? Quando você começa a usar nitrogênio, certo? Quem diz que não precisa de nitrogênio, rapaz, é complicado. Dá para fazer de outra forma? Dá. Não usa compressor para pressurizar. Você usar compressor, era melhor não ter feito nada disso que eu falei até agora, porque você vai estar estragando um excelente serviço que você começou a fazer. Não tem nitrogênio? Usa algum tipo de gás, tá bom? Não inflamável, tá bom? Usa o 134, o 22, R22, R410. Usa algum gás assim para fazer a pressurização. Não inflamável, pelo amor, hein? E aí, pressurizou, você vai com a buchinha, com sabão, né, detergente, e testa todas as soldas que você fez para ver se não ficou vazamento. Desde o filtro até as soldas do compressor, beleza? Testou. Deu tudo certo, dá prosseguimento. Se não deu tudo certo, você solta o nitrogênio, correto? E refaz a solda, certo?
refaz a solda. Só certifica que saiu todo o nitrogênio para não tentar fazer a solda com pressão lá dentro, que vai complicar, não vai dar vazamento, correto? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Confere as soldas com o espelhinho, tá? Isso daí tudo ajuda. Se você tiver dúvida na hora que está soldando, refaz ela melhor, certo? Para sentir firmeza no que está sendo feito. Ok? Vamos em frente? Agora o processo de vácuo. Presta bastante atenção. Eu vou deixar tudo por escrito aqui, o passo a passo. Só seguir aqui o passo a passo, certo? Então aqui eu vou só ler. Se você ficar com dúvida, baixa aqui, tá? Lá no final eu vou te dizer como que você vai baixar esse PDF, certo? Plastifica ele, imprime, plastifica e deixa guardado na sua mala para você seguir ele, ok? Vamos lá. Como é que é a configuração do Manifold? Eu vou usar o Manifold, então, com 2 manômetros, certo? E 3 mangueiras, ok? Mangueira azul, que é a mangueira da direita, o lado de baixa, o lado esquerdo. Vou colocar na válvula Schreider, certo? Lembrando que a gente já colocou a válvula, o núcleo da válvula. A mangueira amarela, a central, eu vou remover essa mangueira, certo? Eu não vou usar essa mangueira amarela. No lugar dela, eu vou colocar a válvula dosadora, certo? Fechada. Coloco a válvula dosadora fechada durante o processo de vácuo, tá bom? E a mangueira vermelha do lado direito, do lado de alta, na linha de alta, pressão do Manifold, eu vou colocar na bomba de vácuo. Então eu vou fazer o vácuo pela mangueira vermelha, ok? Vamos lá, próximo passo. Ligue a bomba de vácuo. Abra os 2 registros do Manifold, só do Manifold, não é para abrir o registro da válvula dosadora. Válvula dosadora vai ficar fechada durante todo o processo de vácuo, tá ok? E deixa a bomba fazendo vácuo por no mínimo 30 minutos, para garantir a remoção completa do ar, umidade e ar do sistema, ok? E aí, o que é que você faz nesses 30 minutos que a bomba de vácuo está funcionando? Você vai fazer o seguinte, você vai finalizar o serviço. Correto? Instale as peças elétricas do compressor. Relé, protetor térmico, capacitor. Coloca a tampa também. Aqui está fora da ordem, mas coloca a tampa. Sabe a tampinha do relé? Coloca ela no lugar. Certo? Coloca o coletor de água. Se for o caso, nem todas as geladeiras têm o coletor de água em cima do compressor. Tem algumas que têm do lado. Certo? Algumas não têm. Certo? Coloca. Tudo isso você pode fazer com calma, porque você tem 30 minutos enquanto está fazendo esse vácuo. Pinte as soldas. Eu gosto de pintar, dar aquela finalizada, deixar bonitinho, certo? Para não ter oxidação, principalmente nas uniões lá de aço. É primordial que você faça uma pintura, beleza? Não precisa ficar bonita, mas precisa pintar. Certo? Vamos lá? Fixe o compressor na base. Lembra que você soltou a fixação do compressor antigo? Esse é o momento. Você tem 30 minutos para fazer tudo isso, certo? Fixar o compressor na base, deixar tudo ok. Certo? Faz com calma. Passou os 30 minutos, normalmente, você já finalizou o vácuo. Para ver se está tudo ok, você já testou se tinha vazamento. Você dá uma fechada e vê se o ponteiro não sobe. Ele não deve subir quando você fechar o Manifold azul, principalmente. Correto? Esse teste. Você, a essa altura, já desligou a bomba. Desliga a bomba. Fecha os 2 Manifolds. E aí você vai para a carga de gás, tá? A carga de gás já está montada, certo? A válvula dosadora já espero que você já tenha colocado a garrafa na válvula dosadora. Os 30 minutos também é para isso, tá bom? Para você preparar já a balança, o gás. Então, coloca a garrafinha na válvula dosadora em cima da balança, desligada a balança por enquanto, desligada. Vê se o piso está bem nivelado no lugar que você está colocando. Às vezes você está numa cozinha que o piso está meio torto, meio desnivelado. Arruma um lugar bem nivelado, tá bom? Para o peso legal. Dá uma conferida no peso, na etiqueta da geladeira. As geladeiras, elas vêm com uma etiqueta que tem o peso, a quantidade de gás, certo?
Se você tiver memória meio fraca, anota em algum lugar a quantidade de gás. Certo? Posicione a válvula dosadora com a garrafa de gás sobre a balança digital, zerando a balança, ok? A balança ainda está desligada. Quando você ligar, ela vai estar zerada. Aí você abre o registro da válvula dosadora. Abre o manifold azul e abre a válvula dosadora. Vai começar a entrar gás. À medida que vai entrando, a balança vai registrando em peso negativo o gás que está saindo. Fica atento para não entrar gás demais. Você vai fechar na válvula dosadora. Evita mexer no manifold nesse momento para não dar erro na pesagem, ok? E não coloca gás de mais nem de menos, certo? Fica bem atento. Quando estiver chegando perto, faltando uns 5 gramas, você vai fechando aos poucos e liberando para entrar certinho a quantidade de gás pedida na etiqueta, ok? Deu a carga de gás, fecha totalmente a válvula dosadora e fecha também o manifold azul, correto? Tá feito o serviço. Aí você espera uns 5 minutos mais ou menos até o gás equalizar em todo o sistema, certo? É mais que suficiente. Na realidade, algumas vezes é 1 minuto ou 2, já é o suficiente, mas espera 5 para desencargo de consciência, certo? Para ter certeza que está tudo equalizado, a quantidade de gás. E aí você liga o equipamento na tomada. Acompanhe a pressão, então no momento em que o compressor parte, alguns compressores eles partem na hora, certo? Principalmente quando é com termostato, ele parte na hora. Quando é placa de potência, normalmente tem um delay, alguns segundos para ele partir, certo? Mas são apenas alguns segundos, ele vai partir. No momento em que o compressor parte, o que acontece? O ponteiro do manifold azul ele começa a cair, certo? E começa a esquentar o condensador e começa a gelar o evaporador, ok? Tem algumas geladeiras, só uma dica para vocês não tomarem susto. Tem algumas geladeiras que elas funcionam por 5 minutos e aí elas, do nada, elas param e entram em degelo, tá? Isso daí é uma programação que elas têm. E aí acontece, às vezes, de ficar ali 20, 30 minutos ela desligada, em degelo. É normal e da programação não tem como você burlar isso daí, tá bom? Aí você monitora por uns 30 minutos a geladeira, vê se está tudo ok, e aí finaliza, certo? Tira a mangueira, coloca a tampinha da válvula, verifica se a borrachinha está no lugar, ok? E aí encerra o serviço e sai pro abraço. Finalizou. Beleza? Quantos minutos? 47 minutos. Meu Deus do céu. Se você ficou até o fim, legal. Meus parabéns. Você tem tudo para dar certo. Se você faria alguma coisa diferente do que eu expliquei, só colocar nos comentários, beleza? Se você concorda, não concorda, põe nos comentários. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é aquele like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Ah! E o PDF, como é que baixa? Eu vou deixar o link na descrição do PDF, tá bom? Vai na descrição do vídeo, vou deixar o link, você entra lá, baixa esse PDF, imprime ele, manda plastificar e deixa lá na sua mochila. Quando você for fazer, mesmo que você já tenha anos de profissão, faz seguindo o passo a passo, vai facilitar bastante, até para você conferir se todas as ferramentas estão no lugar, tudo bem? Legal? Vou encerrar o vídeo agora. Valeu demais, forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus.